Ei, som. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes. A vocês também que estão aí através das redes sociais. É muito bom estarmos aqui para mais um culto de adoração ao nosso Deus. E como estamos na programação que vai ter agora 15 dias, né? No seminário profético de Daniel. Muito bom. É muito bom ficarmos aqui para a gente vir e aprender mais e mais da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para nós começarmos nosso momento de louvor e assim continuar a programação. Oremos. Santo, Santo Deus e amado Pai, graças nós te damos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Assim diz a tua palavra, e nós cremos. Nós queremos te louvar, porque aqui nós estamos para darmos início, na verdade, continuação a esse programa de seminário profético, para que nós aprendamos mais sobre o Senhor, para que assim nós possamos, a cada dia, estarmos mais perto do Senhor. Vem ser conosco, abençoar cada pessoa que aqui está, as pessoas que ainda não estão, mas que estarão aqui durante a semana, que o Senhor os abençoe de forma especial. É a nossa oração em nome de Jesus. Vamos louvar? Louvar é bom, alegra a alma. E Deus se alegra com os nossos louvores. Vamos cantar a música O Poder do Amor, do Novo Inário Adventista, com bastante alegria. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar. cante. Com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz, com o poder do amor. Amém. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Tá lindo, bem, canta. Renova o meu pensar. Renova o meu pensar, ensina-me o meu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, cante. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar. Quero estar Amém. firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus.
Jesus, aceito em tua cruz, com o poder do amor, vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz, com o poder do amor. Amém. Que esse poder do alto venha e nos alcance nesta noite. Não apenas nesta noite, mas durante todos esses 15 dias de oração e de poder pela presença do Senhor. Vamos louvar perto de Jesus. Perto de Jesus. Esse é o nosso desejo. É o mais profundo desejo da nossa alma e do nosso coração. Sempre quero estar. Sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar. Quero aqui ficar. E nunca me afastar. Cante. Nunca me afastar. E abrigado em ti, Senhor, sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero entregar. Cante com alegria. Quero entregar o meu viver, Senhor. Se quero estar bem junto a ti, Jesus. De Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar. Quero aqui ficar. E nunca me afastar. Nunca me afastar. E abrigado em ti, Senhor. E abrigado em ti, Senhor, Sinto o teu amor por mim. sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. A igreja. Quero entregar Louve. o meu viver, Senhor. Se quero estar bem junto a ti, Jesus. Bem junto a ti, Jesus. Amém.
mais ninguém pra me ajudar, pra me fazer sentir tão bem, mas mesmo assim há um vazio em meu ser e outra vez começo a temer e a minha força nada é. Aqui estou, Senhor, quero aprender o que fazer para ser mais forte do que sou. Quero enterrar meu próprio eu e renascer, atravessar a dor, bem mais forte do que sou. Perigos vêm ao meu redor pra me abalar e confundir meu caminhar sem perceber. Eu me afasto, não vejo bem os teus sinais quais são, até perder a direção. Aqui estou, Senhor, quero aprender o que fazer para ser mais forte do que sou. Quero enterrar meu próprio eu e renascer, atravessar a dor, bem mais forte do que sou. Pai, tu conheces minha vida, meu deitar e o levantar. Tu conheces cada passo meu, e mesmo a noite será como um dia se estiveres junto a mim. Aqui estou, Senhor, quero aprender o que fazer para ser mais forte do que sou. Quero enterrar meu próprio eu e renascer, atravessar a dor, bem mais forte do que sou. Bem mais forte do que sou. Amém, Senhor. Bem, nós queremos saudar a todos os nossos queridos irmãos e amigos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também externar a nossa alegria pela presença de todos vocês nessa noite, para juntos continuarmos a estudar as profecias de Daniel. Então, eu quero parabenizar a todos vocês que estão aqui presentes, que aceitaram esse desafio de estar conosco, aprendendo acerca deste maravilhoso livro. Quero aproveitar também para saudar a todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando através dos nossos canais, através do nosso canal no YouTube, né? Nós mandamos alguns convites para algumas pessoas aí fora e imagino que essas pessoas possam estar sintonizadas conosco nesse momento. Então, eu quero saudar a minha prima, Néia, e as suas filhas, lá no Cabula, não é? E possivelmente estão nos acompanhando, estão nos assistindo. Eu fiz também o convite à igreja de Baixinha de São Gonçalo, né? Para que os irmãos de lá também pudessem acompanhar essas profecias através do nosso canal. E algumas outras pessoas, amigas, que nós fizemos questão de incentivá-las e motivá-las a
estudarem conosco. E nessa noite nós temos a alegria de estar aqui recebendo a nossa querida irmã Ângela. Ângela é uma aluna nossa da classe bíblica Novo Tempo, que participa conosco já há algum tempo aqui, está se preparando para o batismo, e ela está aqui conosco nessa noite. Eu quero saudá-la, dizer que é um prazer muito grande recebê-la aqui na igreja, que você se sinta bem, se sinta feliz, e que durante esses dias, você possa estar aprendendo conosco acerca deste maravilhoso livro, que é o livro de Daniel, e que isso possa enriquecer muito a sua vida espiritual e a sua busca pela salvação em Cristo Jesus. Amém? Também quero saudar aquele casal maravilhoso ali, a gente sauda todo dia, a irmã Ana Paula e a Alvanei, seu esposo. Sejam muito bem-vindos também, é um prazer tê-los conosco. Este casal também está, melhor dizendo, se preparando para o santo batismo, Estão também estudando a Bíblia conosco aqui na igreja, e é um prazer muito grande recebê-los a cada noite também. E a todos os demais, que Deus, pois, os abençoe. Bem, irmãos, hoje o tema central é o profeta Daniel como um mordomo fiel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 1 do livro de Daniel, que tem como tema não comerei, Eu coloquei esse tema. Deixa eu ver se vai funcionar aqui, John. Passe a tela aí para ver. Não comerei é o tema de hoje, tá bom? E eu gostaria de começar com uma breve oração. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento em que nós vamos estudar a sua palavra, tá bom? Então, você como está, eu vou convidar você a fechar os olhos para juntos orarmos ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus, nesse momento nós passamos a estudar a tua santa palavra. Nós cremos, Senhor Deus, que o teu Espírito está conosco para nos dar sabedoria, para nos dar compreensão da tua vontade para o nosso viver. Por isso, ó Deus, que a experiência que Daniel viveu há cerca de 2.600 anos atrás possa continuar influenciando os nossos corações ainda hoje. Este jovem homem, que foi um exemplo de fé, de fidelidade a Ti, possa servir, ó Deus, através do seu testemunho, como uma motivação, como uma inspiração, para que nós também assim o procedamos. E que sua misericórdia, ó Deus, as promessas que o Senhor cumpriu na vida de Daniel, também possam ser cumpridas em nossas vidas, especialmente a promessa de que um dia ele se levantará do pó da terra para se encontrar com o nosso Senhor, o maravilhoso Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, agradecidos nesse mesmo nome, o nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então, eu só vou pedir ajuda aqui ao pessoal da sonoplastia, porque acho que o passador não está funcionando. Bem, ontem nós vimos que o rei Nabucodonosor, ele investiu contra a cidade de Jerusalém, invadiu Jerusalém e levou uma parte do povo para o cativeiro em Babilônia. Essa primeira invasão, ela aconteceu no ano 605, 605 antes de Cristo. Mas por que será que Babilônia invadiu Jerusalém? Nós apresentamos ontem alguns motivos. Assim como Deus permitiu que a Síria destruísse o reino do norte, e a sua capital, Samaria, assim também Deus, posteriormente, viria a permitir que Babilônia invadisse o reino de Judá, o reino do sul, e também levasse o povo para o cativeiro. Os motivos foram apresentados ontem, e nós vimos, porque o povo transgrediu a lei do Senhor, e não guardou os seus mandamentos, os seus estatutos e as suas leis.
O povo também seguiu após outros deuses e praticou abominações. Então, Deus permitiu que o reino do norte fosse completamente dizimado pela Síria, e posteriormente o reino do sul também viria a ser atacado. E aqui nós encontramos, no livro de 2 Reis, no capítulo 20, mais um elemento, mais um motivo pelo qual Deus permitiu que Babilônia invadisse Judá. Então, 2 Reis, capítulo 20, verso 1 e verso 2, nós encontramos o seguinte: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías. Isaías, ele foi profeta para o reino do sul, viveu cerca de 740 anos antes de Cristo. Isaías era filho de Amós, e disse então Isaías a Ezequias: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou. Enfermidade. E por conta dessa enfermidade, ele iria morrer. E desceria ao pó da terra. Porém, irmãos, na verdade, o ser humano ele tem medo da morte, né? E nós não aceitamos a morte, porque nós não fomos criados de fato para morrer. A morte é um intruso, é um indivíduo, é um inimigo estranho, e nós não aceitamos. E não foi diferente com o rei, obrigado, John, não foi diferente com o rei Ezequias. Então, o relato nos diz que ele virou o seu rosto para a parede, ali no seu leito mesmo, e ele o quê? Ele orou ao Senhor. Aí então, Deus ouviu a oração, né, de Ezequias, e Isaías ainda ia a caminho, e Deus ordenou que Isaías voltasse, né, com uma mensagem de cura, e de mais um prazo de vida para o rei. Então, Deus disse a Isaías: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. No terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, notem vocês aí que Deus ouviu a oração do rei e mandou o profeta Isaías voltar ao palácio e avisar que o rei Ezequias imagine que notícia boa, né? Ezequias muito se alegrou por conta desta boa notícia. Bem, Ezequias então disse a Isaías: respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então, nós bem sabemos que naquele tempo, no tempo antigo, né, não havia tecnologia suficiente, como existe hoje, para ter relógios, né? Hoje nós temos relógios modernos de grande precisão, né? Relógio analógico, relógio digital, nós temos essa tecnologia.
E, obviamente, que naquele tempo, 740 anos aproximadamente antes de Cristo, eles se baseavam certamente pelo movimento, né? Pelo aparente movimento do Sol no céu e pela sombra que ele projetava, né? Então, aqui a gente tem um relógio aqui, ó, que se baseia, que marcava as horas do dia com base na sombra, né? Que o sol projeta. E aí, então, que a luz do sol projeta. E então, ele pediu um sinal, que seria mais fácil. O sol, a sombra, retroceder ou avançar. Então, ele disse, olha, a sombra avançar é relativamente fácil. Difícil é a sombra retroceder, não é? Então, o que é que aconteceu? De fato, a sombra retrocedeu em 10 graus. E eu não sei se você já parou para meditar nessa questão, mas aqui vai algo muito profundo, muito interessante. O poder do nosso Deus. Nós sabemos que a Terra, o nosso planeta, ela realiza 2 movimentos. O movimento de rotação e o movimento de translação. Esse movimento de rotação é um movimento que a Terra faz em torno de si mesma, não é? Ela gira em torno do seu próprio eixo. E são necessárias 24 horas para que a Terra dê uma volta completa em torno do seu próprio eixo. E são necessários 365 dias e 3 horas para que a Terra dê um giro, né, em torno do Sol. O que é que acontece então, irmãos? A sombra do Sol se projeta na Terra do horário. Para a sombra do Sol retroceder, acho que foi necessário Deus fazer algo inimaginável. Deus fazer com que o planeta pare 10 graus. Isso é algo impressionante ou não é? Mas Deus fez isso para mostrar a Ezequias que ele ficaria curado. Pense nesse poder extraordinário. Acontece, irmãos, que isso chamou a atenção dos habitantes de Babilônia, porque os habitantes de Babilônia, astros, além de astrólogos, eles também eram astrônomos. E aí então, a notícia percorreu por conta do grande milagre, do grande sinal. E a notícia de que Ezequias foi curado da sua enfermidade chegou à Babilônia. Então, nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros, e olha aqui o erro de Ezequias, e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então veio a embaixada de Babilônia visitar Ezequias, lhe trazer presentes, e ali eles foram atraídos por aquele fenômeno que aconteceu na natureza. Era a grande oportunidade que o rei Ezequias tinha para anunciar para aqueles homens de Babilônia o poder do grande Deus de Israel. Era uma oportunidade de falar da grandeza do Deus de Israel. Porém, ao invés de fazer isso, o que é que Ezequias fez? Ele foi mostrar
para aquela embaixada de Babilônia os seus tesouros. Como consequência disso, vamos ver o que aconteceu? Deus falou com Isaías e enviou novamente Isaías até o rei Ezequias. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua. Vieram da onde mesmo? Da Babilônia. Perguntou ele: que viram ele em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo o que há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para onde mesmo? Para a Babilônia. Não ficará coisa alguma disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha só as consequências, né, dessa atitude de Babilônia, de Ezequias. Ele não imaginou que isso poderia acontecer. Ao invés de dar glórias a Deus, ao invés de honrar a Deus, preferiu mostrar a sua própria riqueza, né? Preferiu mostrar as suas conquistas. E isso trouxe uma grande maldição contra o seu próprio povo, contra a sua própria casa. Então, no ano 605 a.C., não é? Olha o que é que aconteceu. Daniel registrou isso no capítulo 1 do seu livro. Cumpriu-se essa profecia de Isaías. Nós vimos ontem que Jeremias também já havia profetizado que o cativeiro em Babilônia, sofrido pelo povo de Judá, seria de 70 anos, não é? E agora nós vimos que Isaías também profetizou contra Jerusalém. E aconteceu que a profecia se cumpriu no ano 605, um pouco mais de 100 anos depois, né? Veio a se cumprir aquilo que a boca do profeta disse por ordem do Senhor. Então Daniel registrou dessa forma: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Sabe, irmãos, havia no passado uma crença que quando uma nação guerreava contra outra, a vitória dependia dos seus deuses, não é? Era uma guerra também espiritual, aonde o Deus que dava a vitória a uma determinada nação era de fato um Deus mais poderoso. Então, quando Babilônia vem e derrota o povo de Deus, a ideia na cabeça do rei de Babilônia é que os seus deuses eram maiores e mais poderosos do que o Deus de quem? Do que o Deus de Israel, do que o Deus de Jerusalém. No entanto, o relato no livro de Daniel quebra esse conceito, porque Daniel diz que foi quem? Foi o próprio Senhor, Deus de Israel, que entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Não é? Para que se cumprisse aquilo que ele havia profetizado por intermédio de Jeremias e de Isaías. E por que Deus fez isso? Nós vimos um dos motivos ontem e vimos também um motivo especial hoje. Muito bem. Na verdade, Nabucodonosor chegou a fazer
3 invasões contra a cidade de Jerusalém. A primeira, que foi essa que nós mencionamos, né, está registrada aí no capítulo 1 do livro do profeta Daniel, aconteceu no ano 605. Então, Jeoaquim foi forçado a romper a aliança que ele tinha estabelecido com o Egito, visto que antes de chegar a Jerusalém, como vimos ontem, Nabucodonosor derrotou os egípcios. E ele foi forçado, então, a estabelecer relações diplomáticas com Babilônia. Nesta ocasião, no ano 605, foram levados para a Babilônia os nobres de Judá, entre eles Daniel e seus amigos, e também parte dos utensílios da casa do Senhor. Algum tempo depois, no ano 597, Jeoaquim, ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor e reestabeleceu aliança com o Egito, não é? E aí, como consequência, o rei Nabucodonosor vai invadir novamente Jerusalém. E nessa ocasião, no ano 597, foram levados para o cativeiro o próprio rei Jeoaquim, o profeta Ezequiel, que foi contemporâneo de Daniel, e cerca de 10.000 pessoas. Não é? O Maxwell, no seu livro, Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel, apresenta esse fato histórico. E a terceira invasão viria a acontecer no ano 586 a.C., devido a uma rebelião promovida agora pelo atual rei Zedequias. Após um prolongado cerco, Nabucodonosor arrasou completamente a cidade de Jerusalém, destruiu o templo do Senhor, que na ocasião era o templo que fora construído pelo rei Salomão, e levou a maior parte dos habitantes para a Babilônia, deixando para trás apenas os mais pobres da terra. Ok? E dessa forma, então, o povo de Israel foi parar no cativeiro de Babilônia. Daniel já havia sido levado cativo no ano 605. A história nos diz que Daniel ele nasceu numa família judaica de alto nível. Daniel era um garoto que nasceu numa família de nobres. E ele viveu por toda a sua infância ali na Judéia. Provavelmente Daniel nasceu no ano 622 a.C. E com cerca de apenas 17 ou 18 anos de idade é que ele foi levado para o cativeiro em Babilônia. Então Daniel, ele chegou em Babilônia como um cativo com apenas 17 ou 18 anos, um jovem que ainda estava desabrochando para a vida. Note vocês que o profeta Isaías disse, não é, que os descendentes de Ezequias seriam levados para o cativeiro e serviriam na casa do rei como eunucos. E algum tempo atrás, ouvindo o professor, pastor, arqueólogo também, o Rodrigo Silva, né, toda a igreja conhece, ele, em uma das suas mensagens, falando acerca do cativeiro de Babilônia e da história de Daniel, ele disse que acredita que provavelmente Daniel também foi feito eunuco para servir na casa do rei. Né? Imaginem isso aí. Ele sofreu esse tipo de violência quando chegou lá, provavelmente, não é? Bem, Babilônia, a grande Babilônia. Babilônia era uma cidade-estado que incluía cidades adjacentes. Ela era também conhecida como Acade, a terra dos caldeus, e foi fundada por Nimrod. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 10. Em tempos antigos, representava o lugar em que foi construída também o quê? A Torre de Babel. Falando ainda um pouquinho mais acerca de Babilônia, nós vamos ver que Babilônia ela vai ganhar destaque por volta do ano 1800 a.C.,
quando ele estava sob a liderança do famoso legislador Hammurabi. Hammurabi foi um famoso legislador, não é? Que é mencionado aí até hoje pelas suas leis. Existe um código chamado Código de Hammurabi, não é? Que é estudado até os dias de hoje. E alguns aí acham até que Moisés tenha sido influenciado por Hammurabi, o que a gente sabe que não é bem verdade, não é? Toda a instrução que Moisés deu, ele recebeu diretamente da parte de Deus, tá bom? Mas Moisés também, assim como Hammurabi, foi um grande legislador. E Hammurabi viveu cerca de 300 anos antes de Moisés. Após a sua morte, após a morte de Hammurabi, Babilônia foi eclipsada por outras cidades-estados da Mesopotâmia, sob o comando da Síria. Mas, depois de algum tempo, por volta do ano 626 e 612 a.C., Nabopolassar, rei da Babilônia, esmagou o que restava do Império Assírio e tornou-se o fundador do Império Neobabilônico. Seu filho, Nabucodonosor II, que é este Nabucodonosor que aparece no livro de Daniel, é o Nabucodonosor II, conseguiu levar Babilônia à sua época de ouro, ao seu auge, tornando Babilônia, sem dúvida, o maior império mundial da época, o Império de Ouro. No capítulo 1, os versos 3 e 4 de Daniel, nós vamos ver que ao chegar em Babilônia, Daniel foi entregue nas mãos de Aspenaz. Olha só, Aspenaz era chefe de quê mesmo? Dos eunucos, não é? Isso confirma aqui essa possibilidade de Daniel e seus amigos também terem sido feitos eunucos, não é? Para que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. É interessante isso aqui, irmãos, porque Nabucodonosor, para fortalecer o reino, diferentemente de mandar matar, destruir completamente, arrasar os seus inimigos, assim como fazia a Síria, não é? Ele captava pessoas, não é? Instruídas, doutas, não é? Versadas em conhecimento, e preparava essas pessoas para se tornarem o quê? Seus conselheiros. E assim ele engrandecia o seu poder e o poder do império. Ontem eu falei que Daniel iria passar por um processo de aculturação, ou seja, uma espécie de lavagem cerebral, a fim de que fosse apagado dele, né, os seus costumes originais, tudo aquilo que ele acreditava, e fosse feito a ele, fosse colocado diante dele uma outra cultura, uma outra religião, uma outra ciência, bem diferente, bem distinta de todos os valores que ele tinha, que ele possuía, que ele aprendeu desde a infância. Então, olha, ele foi levado para o palácio, a fim de que eles fossem ensinados a cultura, a língua dos caldeus, não é? Bem, em que consistia basicamente a cultura e a língua dos caldeus? A língua babilônica era um dialeto acádio, né? A língua acadiana, uma língua semítica, e utilizava a escrita cuneiforme, ou seja, aquela escrita que era em forma de cunha. A religião de Babilônia Babilônia tinha uma religião politeísta. Como todos os povos mesopotâmicos, a religião dos caldeus era politeísta, com o culto a diversos deuses, os quais estavam relacionados com a natureza e também com os animais. Acredita-se que Babilônia adorava cerca de 600 deuses, dos quais Marduk era o deus principal. Ok? Muito bem.
Estando Daniel sob a confiança de Aspenaz, no capítulo 1, do versículo 5, diz que o chefe dos eunucos, então, determinou-lhes, né, a ração que eles deveriam comer, né, como eles deveriam se alimentar. E aí, então, eles deveriam comer a ração diária dada pelo próprio rei, as finas iguarias da mesa real, o vinho que o rei bebia também foi destinado a eles, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então eles foram levados para ali, eles deveriam estar aprendendo a língua, a cultura, a religião e os costumes de Babilônia por 3 anos. E ao final desses 3 anos, eles deveriam ser apresentados diante do rei para passarem por uma espécie de avaliação. Mas, durante esse período, eles deveriam comer o quê? A ração diária do rei, as suas finas iguarias, e também beber o quê? Do vinho que ele bebia. E aqui Daniel, então, teve um problema. O primeiro problema. Ele olhou para a mesa e viu que ali estava o quê? Comida imunda. Ali na mesa estava um alimento que contrariava as leis dadas por Deus por intermédio de Moisés, né? Contrariava o que está escrito em Levíticos, que proíbe o ser humano de comer carne de animais imundos. E Daniel, então, propôs-se firmemente no seu coração em não se contaminar. Isso está no capítulo 1, nos versos 8 e 9 do seu livro. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. É interessante isso aqui, irmãos, porque imagine alguém chegar como cativo em uma terra estranha, em um lugar estranho, receber das mãos do rei aquilo que o rei oferece como alimento, que ele come na sua própria mesa, o seu próprio vinho, e alguém chegar assim e dizer assim: eu não vou comer. Você teria essa coragem? Pense, desafiar o imperador, rei de Babilônia, que havia conquistado toda aquela região, inclusive o próprio povo de Daniel estava subjugado agora a Nabucodonosor. E ele chegou simplesmente assim: eu não vou comer, eu não vou comer. Se essa história chega aos ouvidos do rei, como uma afronta, como uma desfeita, o que é que vocês imaginam que poderia acontecer com Daniel e com os seus amigos? Não é? O rei se sentindo ofendido. Certamente Daniel poderia ser morto ali mesmo, mas é interessante como Deus atua. Deus viu o coração de Daniel e a sua fidelidade, e Daniel então tomou coragem e foi conversar com o chefe dos eunucos, e Deus intercedeu e fez com que Aspenaz desse ouvidos a Daniel. Aspenaz poderia ser radical, não é? Cumprindo a ordem do rei, até porque ele se preocupou também com a sua integridade, né? Porque se acontecesse alguma coisa com aqueles jovens que o rei selecionou e colocou sob os seus cuidados, era Aspenaz que ia sofrer as consequências. Mas por que Daniel tomou essa decisão aqui, ó? Não comerei. Quais foram as razões para Daniel rejeitar a comida do rei? Nós enumeramos aqui algumas. Primeiro, os babilônicos, como outras nações pagãs, comiam o que mesmo? Carnes imundas, como eu mencionei. Também os animais não tinham sido mortos de acordo com o que? A lei levítica, né?
Então, nós bem sabemos que Deus proibiu também o homem de comer sangue, ok? Então, um animal morto, é necessário se tirar todo o sangue do animal para que a carne possa ser usada para consumo, mesmo um animal limpo. E em Babilônia, essa lei não era observada, não dessa forma. Uma porção dos animais destinados ao alimento também eram oferecidos primeiro como sacrifício a quem? Aos deuses pagãos. E por fim, o consumo de mantimentos e bebidas alcoólicas estava contra os princípios da temperança como apresentados no Antigo Testamento. Deus proibiu o seu povo de fazer uso de bebida alcoólica, de se embriagar, tá ok? Então, por todos esses motivos, Daniel disse o quê? Não comerei, não beberei, não vou me contaminar. Versos 11 e 12, então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Aqui está, irmãos, a dieta de Deus para que o homem tenha boa saúde. Essa dieta, ela proposta por Daniel ao cozinheiro, ao chefe ali da cozinha, está com base naquilo que Deus ofereceu ao homem para comer lá no livro de Gênesis. Deus não criou o homem para comer carne, E então, sabendo disso, Daniel pede então para ter uma alimentação natural, uma alimentação saudável. E aí então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias, 10 dias apenas. Deixa os jovens comerem das iguarias do rei, quem quiser comer, mas nós, Daniel, Ananias, Azarias, e Misael, eles resolveram não comer durante 10 dias. E depois de 10 dias, faça uma avaliação de quem vai estar em melhor condição. Essa foi a proposta, tá ok? E é dito então ali, nos versículos 15 e 16 do capítulo 1, que no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e também tirou o quê? A bebida alcoólica que deviam beber e lhes davam o quê? Legumes. Então, olha a aparência aqui de Daniel e seus amigos com relação aos demais jovens, muito mais saudáveis, com aspecto muito melhor, lúcidos, sóbrios, com muito mais capacidade intelectual. Então, percebendo isso, o cozinheiro então resolveu não só manter Daniel e seus amigos com a mesma alimentação que eles já estavam fazendo uso há 10 dias, mas também ele trocou a alimentação de todos os jovens que estavam sob o seu cuidado. Muito bem, eu separei essa citação da irmã Ellen White, que ela escreveu no seu livro Conselhos sobre Regime Alimentar, porque ela é uma citação muito atual, muito importante com relação à questão do consumo de alimento cárneo. Olha o que é que ela escreveu aqui, irmãos. Não há segurança alguma no comer o quê? Carne de animais. Não há segurança alguma no comer carne de animais mortos.
e dentro em breve tempo o leite das vacas será também excluído do regime do povo que guarda os mandamentos de Deus. Brevemente, não será garantido usar coisa alguma que provenha da criação animal. Contrai-se doença pelo uso da carne. A carne enferma desses animais mortos é vendida aonde? Nos mercados. E o seguro resultado é o que mesmo? Doença entre os homens. Irmãos, isso se cumpre de maneira clara e literal nos nossos dias. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu acredito que sim. Não tem muitos anos que uma das maiores produtoras de alimento carne no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo, o maior dos exportadores de carne do mundo, não é? A produção de carne, irmãos, é um problema tremendo, porque ela afeta a natureza. É necessário a devastação, né? O desmatamento de áreas enormes, e o pessoal faz isso mesmo, né? Derruba a mata, faz queimada para a implantação de pastos, acabando ali com a vida de milhares de animais, né, que vivem em torno daquela mata, enfim. Depois, aquele rebanho enorme de gados, ele precisa de muita água para ser mantido. Precisa-se também de muita ração para poder sustentar todo aquele rebanho. E é necessário também, irmãos, para a preservação, né, da saúde desses animais, é necessário uma série de medicações, de antibióticos, de vacinas e tudo mais. E esses animais, eles também passam por um processo de engorda, que eles comem ali dia e noite, não é? Para que rapidamente possam crescer, engordar e serem abatidos. Então, pela ação também inescrupulosas e gananciosas de homens que só pensam em dinheiro, nós bem sabemos que muitos animais enfermos, eles são mortos, abatidos assim mesmo e colocados à venda no mercado. Sem se falar nos abatedouros clandestinos, aonde ninguém sabe a procedência da carne, ninguém sabe como essa carne é transportada, né, condicionada, e ela é colocada no mercado assim mesmo, né? Existem várias denúncias, inclusive o Brasil passou por uma séria censura, né, vamos dizer assim, com relação à produção da nossa carne, da carne brasileira. Houve uma rejeição do mercado internacional diante de uma grave denúncia que correu aí há pouco tempo atrás. Todo mundo deve lembrar dessa história, né, onde os países recuaram e não quiseram mais comprar, porque ela não estava de acordo às leis impostas pela vigilância sanitária, né? Uma carne mal processada, misturada com várias outras coisas no meio. Enfim, essa história rolou aí na televisão, todo mundo deve ter acompanhado e se lembra muito bem do que eu estou falando. O Brasil acumulou na época uma série de prejuízos econômicos enormes, quando o mercado internacional começou a recusar a nossa carne por conta da fraude e da má qualidade. Mas essa carne, que é rejeitada pelo mercado internacional, tenha certeza que ela foi parar onde? No prato do brasileiro. Porque, irmãos, é incrível isso, não é? Mas o que é de melhor no Brasil não fica no Brasil. O que é melhor no Brasil é exportado para fora, tá bom? E o que a gente consome aqui, a boa parte é aquilo que o mercado internacional rejeita. Então a irmã Eliwat, ela diz claramente aqui, olha, que não há nenhuma segurança no comer carne de animais. E ela fala de animais que são mortos, mesmo estando doentes,
e que são vendidos no mercado, e o resultado do consumo dessa carne de animais enfermos é doença entre os homens. Então, note que Deus faz um apelo aqui para que haja uma mudança no nosso regime alimentar, tá bom? Uma mudança no regime do povo que guarda os mandamentos de Deus, ok? Muito bem. Daniel 1, verso 17, diz ainda que esses 4 jovens receberam um dom especial de Deus, tá bom? A eles Deus deu o quê? Conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu também inteligência de todas as visões e sonhos, né? E vencido então o tempo determinado pelo rei, ou seja, tendo passado aqueles 3 anos, o que aconteceu? Eles foram levados à presença do rei, né? A fim de que fossem avaliados pelo próprio rei Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então note que Deus abençoou aqueles 4 jovens por conta da fidelidade a Ele como Deus, né? Por conta de serem eles, de fato, mordomos fiéis, que respeitaram as leis de saúde, que arriscaram as suas próprias vidas para não se alimentarem com as iguarias do rei. Então Deus os coroou de bênçãos e lhes deu inteligência, conhecimento e sabedoria, e eles acabaram se destacando pelo menos 10 vezes mais do que todos os outros jovens, né? Muito bem. E para concluir, irmãos, eu coloquei aqui, com base neste testemunho dado por Daniel, que deve nos alcançar nos dias de hoje, nós devemos também pensar, ou melhor, repensar em nossa alimentação, principalmente no que diz respeito à carne, ao consumo de carne. Deus coloca aqui 8 remédios na natureza, que se nós fizermos uso deles, nós teremos melhor saúde. Água é o primeiro, ar puro, uma alimentação saudável. E por falar em alimentação saudável, algumas pessoas dizem assim, mas se a gente comer esses vegetais aí, cheios de agrotóxicos, isso fazem mal, os agrotóxicos fazem mal. Eu gostaria de dizer para vocês que isso é uma grande verdade, o agrotóxico faz mal. Porém, eu ouvi um médico falando que o prejuízo em não comer alimento natural, né, frutas, legumes, vegetais de uma forma geral, é muito maior do que você comer um produto, mesmo que ele tenha sido utilizado ali na lavoura, algum tipo de agrotóxico. Então, é mais prejudicial você abster-se do alimento natural, vai fazer muito mais mal à sua saúde você não comer, do que se você comer, mesmo que tenha sido utilizado algum tipo de agrotóxico. Tá bom? Daí a importância. Um certo nutricionista disse o seguinte, dando dicas de saúde na televisão, em um programa de entrevista, ele disse o seguinte, se você quer ter saúde, tem uma dica aqui muito simples. E a dica foi a seguinte, descasque mais e desembrulhe menos. Simples assim, ele disse. Se você quer ter saúde, descasque mais e desembrulhe menos. Ou seja, passe a comer mais alimentos naturais e deixe de comer, na medida do possível, alimentos industrializados. E você vai ter muito mais saúde. Então, grave essa regrinha aí. Eu sei que todo adventista se abstém de alimento imundo, não é?
Mas se você quiser ter uma alimentação ainda melhor, diminua o seu consumo de carne e adicione mais alimentos naturais, alimentos saudáveis. Então, além da alimentação saudável, atividade física, repouso, temperança ou domínio próprio, né? A gente não pode ser glutão também, isso é pecado. Luz solar é extremamente importante para a nossa saúde, para melhorar a nossa imunidade e, acima de tudo, confiança no poder de Deus. E é interessante, irmãos, que alguns anos atrás, a TV, a emissora SBT, no programa que passava na época, chamado Realidade, ela destacou o estilo de vida adventista. Isso foi matéria, tá bom? Por esta jornalista aqui, Ana Paula Padrão, e ela fez uma matéria completa sobre os adventistas do sétimo dia por terem longevidade. Então, olha só, a produção do programa SBT Realidade, da jornalista Ana Paula Padrão, entrou em contato com a agência de comunicação da Associação Paulista Sul da Igreja Adventista, procurando personagens de Loma Linda, Califórnia, pois a cidade apresenta alto índice de longevidade e a maioria dos habitantes é adventista. Fornecidos os contatos, Ana Paula esteve em Loma Linda, entrevistou médicos e moradores da cidade a fim de descobrir as razões da longevidade deles. A matéria foi exibida no dia 23 de janeiro do ano de 2008, às 23h30, na emissora SBT. Então, note aí, os adventistas se destacando no mundo por conta do testemunho da saúde, da fidelidade a Deus. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. A Rosane vai cantar agora para a gente encerrar a programação dessa noite, vai louvar o nome do nosso Deus. Depois nós estaremos nos despedindo com uma breve oração. E eu gostaria de aproveitar enquanto ela chega aqui para apelar ao coração, né, de todos vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais e vocês que estão aqui presentes, para que repensem de fato na sua dieta alimentar e, a exemplo de Daniel, façam um pacto com Deus de fidelidade e mudem para que vocês tenham mais saúde e, consequentemente, uma vida de melhor qualidade. Que Deus nos abençoe. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz. Pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada, mas ao Senhor só este meu coração pecador, mas te suplico,
nós queremos agradecer a irmã Rosane também pela bela música. Que Deus abençoe, Rosane, o seu talento. E vamos pedir então aos que estão aqui presentes que se coloquem em pé para nos despedirmos com uma breve oração. E você que está nos acompanhando pelos nossos canais também, feche os seus olhos como você está e vamos orar ao nosso Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento especial em que passamos estudando a Tua Santa Palavra. Que o assunto que nós vimos hoje possa ter nos ajudado, Senhor Deus, a tomar decisões diante de Ti, de uma modificação do nosso viver, dos nossos hábitos, para que possamos gozar de melhor saúde. Afinal de contas, a Tua Palavra nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo deve ser, então, dedicado e consagrado da sua melhor forma para Te servir, para a Tua honra e para a Tua glória, porque a Tua Palavra também nos diz que devemos glorificar-Te em nosso corpo. Estaremos retornando agora aos nossos lares. Queira nos acompanhar, nos guardar de todo mal, nos dar um restante de noite em paz. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a presença de todos vocês e lembrando que amanhã nós estaremos aqui juntos, dessa feita para estudarmos o capítulo 2 do livro de Daniel, que fala sobre o sonho do rei Nabucodonosor. Então, todos vocês estão convidados para amanhã, às 19h30. Que Deus abençoe a todos.